Olá, eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos ver as ligações químicas, mais precisamente a ligação iônica ou eletrovalente. Vamos lá? Então, as ligações químicas, elas se formam com o objetivo de que os átomos eles adquiram a estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres são aqueles elementos que formam a família 8 ou 18, 8A ou 18 da tabela periódica, né? Então, eles apresentam o hélio, dois elétrons, ou seja, um dubleto completo, e os demais 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os demais átomos vão precisar se ligar entre si, através de diversos tipos de ligações químicas que nós temos, as três ligações, para adquirir a estabilidade dos gases nobres. Então, a ligação química, no final das contas, ela somente vai se formar entre dois átomos se o arranjo resultante de seus dois núcleos e seus dois elétrons tiver a energia mais baixa que a energia total dos átomos separados. Se for para átomos se ligarem para ocorrer um aumento da energia final do sistema, pode esperar que essa ligação química ela não vai acontecer. Então, temos são três os tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação mais perfeita que existe e ela é formada entre um metal que precisa perder elétron, ou seja, que forma o cátion, e o não metal que precisa ganhar elétron e forma o ânion. E aí a atração eletrostática que existe entre íons de cargas opostas é o que forma a ligação iônica. Então, ela é formada entre metal e não metal ou hidrogênio. Já as ligações covalentes, o abaixamento total da energia do sistema, ela vai ocorrer quando átomos que precisam ganhar elétrons, eles vão compartilhar esse par eletrônico, formando o que a gente chama de moléculas discretas, né? Então, ela é formada pode ser formada entre não metal com não metal, ou não metal com hidrogênio com semimetal, que são aquelas espécies que precisam ganhar elétrons. Então, eles vão compartilhar o par eletrônico. E temos a ligação metálica. A ligação metálica, o abaixamento total da energia do sistema, vai ser formada quando metais que se ligam entre si. A gente sabe que os metais são aqueles elementos que apresentam uma baixa energia de ionização, então a tendência a perder elétrons para ele vai ser alta. Então, quando todos esses átomos metálicos se juntam, que perdem elétrons, forma-se a ligação metálica. E aí a gente fala que os elétrons na estrutura metálica são deslocalizados, certo? Formado entre metal com metal. Então, antes de a gente adentrar nas ligações químicas propriamente ditas, vamos revisar a teoria do octeto. A teoria do octeto é uma teoria geral, né, via de regra diz que o átomo, para ele adquirir a estabilidade do gás nobre, ele precisa ter na sua camada de valência 8 elétrons. E se for o átomo de hidrogênio, ele vai precisar ficar com 2 elétrons, né? Ou seja, com seu dubleto completo. Temos o seguinte, os elementos representativos são aqueles elementos que apresentam uma química mais definida, né? Nós vimos no assunto sobre tabela periódica que o grupo ou família a qual o elemento químico pertence vai indicar para a gente a quantidade de elétrons que ele possui nessa camada de valência, porque a gente sabe que as ligações químicas formadas entre os átomos apenas irão envolver os elétrons que estiverem presentes na camada de valência, que é a última camada eletrônica que a gente observa quando faz a distribuição eletrônica em termos de energia do nosso átomo, né? Então, vejam, para todos os elementos que estão presentes na família 1 ou 1A, 2 ou 2A, 3 ou 3A, todos irão apresentar 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valências, respectivamente.
Portanto, para o átomo ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, é mais fácil eles perderem esses 1, 2 ou 3 elétrons ou estarem ganhando aqui 7, 6 ou 5 elétrons. É mais fácil eles perderem esses elétrons. E aí, quando esses átomos eles perdem esses elétrons, eles formam eletrovalência, NOx ou carga de família 1, NOx mais 1, família 2, NOx mais 2 e a família 13, ou 3A, NOx mais 3. Por sua vez, os elementos que pertencem à família 5A, 6A, 7A vão apresentar 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Portanto, para eles ficarem estáveis com 8 elétrons, o que é que vai acontecer? Se ele tem 5, é mais fácil ele ganhar 3 do que perder esses 5. Se ele tem 6, é mais fácil ele ganhar 2 do que ter que perder esses 6. E se ele tiver 7, é mais fácil ele ganhar 1 do que ter que perder esses 7 elétrons. Assim, eles irão formar, se eu tiver na família 5A, o NOx menos 3, na família 6A, NOx menos 2, família 7A, NOx menos 1. E aí vamos adentrar a ligação iônica ou eletrovalente propriamente dita. Essa ligação ela vai ocorrer através da transferência definitiva de elétrons do metal, que a gente sabe que metal é aquele elemento que apresenta uma baixa energia de ionização, são os átomos maiores, né? Quando estou na tabela periódica à esquerda e na parte inferior, são os maiores. Então, eles perdem elétrons com facilidade. Para o ametal, o hidrogênio ou semimetal também, que vai precisar ganhar elétron, resultando em um composto iônico. Então, a atração eletrostática que existe entre o cátion e o ânion forma o que a gente chama de composto iônico ou ligação iônica. Como é que se forma a ligação iônica propriamente dita? Então, vejam, estamos observando aqui o balanço energético para a produção do cloreto de sódio, que é um sólido, né, em condições ambientes. Então, partindo do átomo de sódio no estado gasoso e do átomo de cloro também no estado gasoso. Então, a primeira etapa, são 3 etapas, que são divididas apenas didaticamente. A primeira corresponde à energia de ionização, ou seja, é uma energia que eu preciso fornecer para o átomo de sódio para estar arrancando esse elétron do átomo para formar o íon sódio mais. Nesse processo, eu preciso fornecer 494 quilojoules por mol de energia. Já para o meu átomo de cloro ganhar um elétron para formar o íon cloreto, que é o Cl-, esse é um processo espontâneo, esse é um processo que libera energia. Libera quanto? 349 quilojoules por mol. Portanto, minha conta não fechou. Por quê? Foram necessários 494, mas o processo da afinidade liberou apenas 349. Ficou um déficit de energia de 145 kJ por mol. Então, para a gente conseguir essa energia necessária e ocorrer a formação do cloreto de sódio, é que ocorre na terceira etapa, que corresponde à atração coulombica ou eletrostática que existe entre íons de cargas opostas, é que vai ocorrer uma liberação de grande quantidade de energia. Então, só dessa atração coulombica entre o sódio mais e o cloro menos, ocorre uma liberação de 787 kJ por mol de energia, que dá para a gente pagar a conta que ficou devendo e ainda nos sobrar 642 kJ por mol de energia. Então, no final das contas, a formação do cloreto de sódio vai ser possível e vai ocorrer um abaixamento final da energia em torno de 642 kJ por mol, que vão ser liberados do meio. Como é que nós montamos a fórmula dos nossos compostos iônicos, né? Então, para montar a fórmula de um composto iônico, primeiro a gente escreve o cátion e posteriormente o ânion, sempre assim.
Lembrando que a família do elemento vai indicar a quantidade de elétrons na sua camada de valência. Então, vejam, primeiramente a gente expressa o nosso cátion. O cátion, ele tem um NOx associado a ele. Depois a gente escreve o ânion, que também apresenta uma carga associada a ele. Então, a gente faz o cruz-credo, né? De forma que a carga do cátion vira o índice do ânion e a carga do ânion vira o índice do cátion. Portanto, a formulazinha final fica AYBX, que é esse exemplo aqui, né? Do óxido de potássio. Nós temos a carga do potássio é mais, do oxigênio é 2 menos, e aí a gente fazendo xizinho fica K2O. Lembrando que todos os compostos iônicos, eles são eletricamente neutros. Ou seja, a quantidade de cargas positivas somadas às cargas negativas sempre precisa ser zero. E aí nós temos o cristal iônico, porque a gente sabe que os compostos formados por ligação iônica, eles são ligações não direcionais, ou seja, por exemplo, no cloreto de sódio, eu tenho aqui um átomo, um íon sódio, ele é rodeado, ligado por 6 íons cloreto. Da mesma forma, cada íon cloreto é rodeado por 6 cátions de sódio, e assim sucessivamente formando uma estrutura tridimensional, que é o que a gente chama de cristal iônico. Então, no cristal iônico, na ligação iônica, temos um composto iônico, que é obtido por transferência de elétrons do metal, cátion, íon positivo, para o ametal, que é o ânion, íon negativo, o hidrogênio. Esses aglomerados de íon formam um cristal iônico. Exemplo é o cloreto de sódio, né? Ou seja, no cloreto de sódio eu tenho que cada átomo de sódio ele sofre repulsão de todos os sódios de todo o retículo cristalino e sofre atração de todos os íons de cloreto que estão presentes em toda a estrutura cristalina. E existe uma observação, né? Quando os íons eles são pequenos e altamente carregados, a atração eletrostática é muito forte. Exemplo, fosfato de cálcio, que é o sal que forma o nosso esqueleto, né? E os nossos dentes. É um sal que apresenta uma estrutura muito resistente, formado por cátions cálcio 2+, e pelos ânions também altamente carregado, que é o fosfato 3-. Exercícios. Primeiro, ele pergunta: preveja qual dos seguintes conjuntos de íons deveria ter a maior atração coulombica em um composto sólido. Então, como acabamos de ver, quando os íons são pequenos e altamente carregados, a atração coulombica ou eletrostática ela é muito forte. Então, nesse exemplo aqui, nós observamos que nas 3 opções o ânion é o mesmo, porém diferencia os cátions. Todos os 3 estão no mesmo período, mas aí a gente observa que o rubídio tem o NOx, ou carga +1, o estrôncio 2+, e o índio 3+. O que irá apresentar a maior atração coulombica é justamente a letra C, porque eu apresento um cátion com maior NOx. E a segunda questão ele pergunta: explique por que a energia de rede do óxido de magnésio, 3.850 kJ por mol, é maior que a do óxido de bário, 3.114 kJ por mol, sabendo que eles têm arranjos de íons similares no retículo cristalino. Então, a gente observa que o óxido ou ânion é o mesmo, é o O2-, porém o nosso cátion ele muda. Nós temos o magnésio e nós temos o bário. O que é que ele fala lá? Quando os íons são pequenos e altamente carregados. Então, a gente sabe que o magnésio ele apresenta um raio menor do que o raio do bário. Por ele apresentar um raio menor, a energia de rede passa a ser maior. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E aí a gente continua no próximo vídeo. Obrigada.